Para que serve a filosofia? Retomando o texto de abertura do capítulo, será que a opinião do camponês destoa do que muita gente pensa a respeito do filósofo, quando diz ser ele uma pessoa que não liga para nada? Essa ideia não estaria ligada à outra, a de achar que a filosofia não serve para nada? Afinal, qual é a utilidade da filosofia? Vivemos num mundo que valoriza as aplicações imediatistas do conhecimento. O senso comum aplaude a pesquisa científica que visa a cura do câncer ou da AIDS. A matemática no ensino médio seria importante por cair no vestibular. A formação técnica do advogado, do engenheiro, do fisioterapeuta prepara para o exercício dessas profissões. Diante disso, não é raro que alguém indague: para que estudar filosofia se não vou precisar dela na minha vida profissional? De acordo com essa linha de pensamento, a filosofia seria realmente inútil, já que não serve para qualquer alteração imediata de ordem prática. No entanto, a filosofia é necessária. Por meio daquele olhar diferente, ela busca outra dimensão da realidade, além das necessidades imediatas nas quais o indivíduo encontra-se mergulhado. Ao tornar-se capaz de superar a situação dada e repensar o pensamento e as ações que ele desencadeia, o indivíduo abre-se para a mudança. Talvez a filosofia incomode o imobilismo das coisas feitas e muitas vezes ultrapassadas. Por isso mesmo, a filosofia pode ser perigosa, por exemplo, quando desestabiliza o status quo ao se confrontar com o poder. Desde que há Estado, da cidade grega às burocracias contemporâneas, a ideia de verdade sempre se voltou, finalmente, para o lado dos poderes. Por conseguinte, é a contribuição específica da filosofia, que se coloca ao serviço da liberdade, de todas as liberdades, é admirar, pelas análises que ela opera e pelas ações que desencadeia, as instituições repressivas e simplificadoras, quer se trate da ciência, do ensino, da tradução, da pesquisa, da medicina, da família, da polícia, do fato carcerário, dos sistemas burocráticos. O que importa é fazer aparecer a máscara, deslocá-la, arrancá-la. Para refletir. Sempre há os que ignoram os filósofos, mas não é o caso dos ditadores. Estes os fazem calar pela censura, porque bem sabem o quanto eles ameaçam seu poder. É bem verdade, alguns dirão, sempre houve e ainda haverá pensadores que bajulam os poderosos e que emprestam suas vozes e argumentos para defender tiranos. Nesse caso, porém, estamos diante das fraquezas do ser humano, seja por estar sujeito a enganos, seja por sucumbir ao temor ou ao desejo de prestígio e glória. Informação. Lemos no jornal ou assistimos pela TV o noticiário do dia quando uma notícia sobre a gravidez na adolescência nos chama a atenção. A gravidez na adolescência quase sempre é uma gravidez não planejada e por isso indesejada. Desde 1970, a incidência de casos tem aumentado significativamente, ao mesmo tempo que tem diminuído a média de idades das adolescentes grávidas. Na maioria das vezes, a gravidez na adolescência ocorre entre a primeira e a quinta relação sexual, e a jovem grávida procura o serviço de saúde para fazer o pré-natal apenas entre o terceiro e o quarto mês de gravidez. Conhecimento. Para explicar essa notícia, podemos lançar mão de uma série de conhecimentos. Por exemplo, a ciência da história descreve as transformações do comportamento sexual desde a década de 1960 e analisa suas causas, mostrando o afrouxamento das regras que proibiam a atividade sexual antes do casamento, principalmente para as mulheres. A sociologia investiga a repercussão desses comportamentos nos novos modelos de família, aumento do número de divórcios, liberação da mulher, ampliação do espaço da mulher no mercado de trabalho, as famílias monoparentais, em que as crianças vivem apenas com um genitor, na maior parte das vezes a mãe, as uniões de pessoas do mesmo sexo. A biologia descreve como se dá a concepção e descobre processos de contracepção, conhecimentos que podem explicar os riscos da gravidez precoce para a saúde das mais jovens. A antropologia científica
compara esse tipo de comportamento e suas consequências em diversas culturas. A psicologia investiga os conflitos de uma gravidez indesejada, o difícil confronto com a família, a reação emocional do jovem futuro pai, a brusca ruptura dos projetos de vida diante de novos e inesperados encargos, etc. Inúmeras outras ciências ocupam-se desse assunto, sem nos esquecermos de que mesmo as pessoas não especializadas analisam esse fato pelo senso comum, baseando-se nos seus conhecimentos, valores e crenças. Sabedoria. O conceito de sabedoria recebeu vários significados ao longo da história humana. Vamos escolher aquele que diz respeito às decisões refletidas, que visam buscar um caminho para o bem viver. Nesse sentido, por sabedoria, entendemos um conceito amplo que tanto inclui a atitude do filósofo como também de qualquer pessoa. Diante do tema que propusemos discutir, a gravidez precoce, as questões que se colocam são inúmeras. O que significa para esses jovens se descobrirem futuros pais? Qual é o sentido desse acontecimento para suas vidas? Que atitude tomar diante do fato consumado? Levar a gravidez até o final ou abortar? Dúvida ética dramática que exige a responsabilidade pessoal e do casal diante do ato da procriação. Se de um lado destaca-se a liberdade dos pais para decidir o que fazer de suas vidas, de outro lado temos a sobrevivência da criança posta em risco. O que representam para esse casal o nascer e o morrer, a sexualidade que se expressa no erotismo humano, o amor, a amizade ou o peso inesperado das consequências das relações? Mas atenção! Não entenda que, ao discutir tais questões, o filósofo se apresente como um farol guiando as embarcações na neblina. Não cabe a ele indicar o caminho, dar conselhos, mas estimular reflexões que cada um fará para decidir por si mesmo. Como exemplo de reflexões filosóficas, vamos escolher o tema do amor e da liberdade nas relações humanas, conforme dois filósofos franceses. Nenhuma questão moral se coloca para a criança enquanto ela é incapaz de se reconhecer no passado, de se prever no futuro. É somente quando os momentos de sua vida começam a organizar-se em conduta que ela pode decidir e escolher. Concretamente, é através da paciência, da coragem, da fidelidade que se confirma o valor do fim escolhido e que, reciprocamente, manifesta-se a autenticidade da escolha. Se deixo para trás um ato que pratiquei, ao cair no passado ele se torna coisa. Não é mais do que um fato estúpido e opaco. Para impedir essa metamorfose, é preciso que, sem cessar, eu o retome e o justifique na unidade do projeto em que estou engajado. Assim, não poderia eu hoje desejar autenticamente um fim sem querê-lo através de minha existência inteira, como futuro deste momento presente, como passado superado dos dias a vir. Querer é comprometer-me a perseverar na minha vontade.